Fala galera, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui nesse canal. Eu me chamo Vinícius, sou acadêmico do 5º ano de Medicina e voltei com os vídeos informativos, mas também agora contando um pouco de como foi a minha experiência numa parte do internato. Antes já queria pedir para você deixar o like aqui embaixo, porque a plataforma do YouTube ela voltou a considerar muito importante o like. Muitas vezes vocês vêm, assistem parte do vídeo, assistem o vídeo completo e saem e acabam não deixando o like. E isso faz com que o YouTube entregue menos o meu vídeo para outras pessoas assistirem. Então, se você gosta de me acompanhar, se você me acompanha, dá o like e se esse vídeo for útil para outra pessoa, compartilha no WhatsApp ou no Instagram. Beleza? Tamo junto. Bom, para falar um pouco sobre a minha experiência na emergência pelo internato, que foi o assunto mais votado por vocês lá no meu Instagram. Eu dividi alguns pontos aqui, são 6 pontos. Eu queria falar um pouco sem roteiro, tá? É mais um guia para eu não esquecer de falar nada. Os 2 últimos pontos são pontos importantes, na minha opinião, mas não na questão acadêmica, mas na questão que me marcou mais na emergência. Então, se tu tem um pouco mais de interesse, não na parte acadêmica, mas na parte da percepção mais humana da medicina, pula lá pro final, que vai estar lá pro final, beleza? Bom, o primeiro ponto da emergência que eu senti agora nesse 9º semestre da faculdade e tudo mais, é a correria da emergência. Então, a gente chega em um hospital longe, tá? Então, a gente chegava às 7 horas da manhã, cada um pegava em torno de 2 pacientes. A gente era um grupo com 6 alunos, cada um pegava 2 pacientes para evoluir e ia evoluindo a demanda, né? Porta que vinha entrando de pessoas do PS para a emergência. Então eu chegava ali de manhã e eu tinha que conversar com o paciente, perguntar como é que foi a noite anterior. Às vezes eu pegava prontuário, se era um paciente que não estava lá quando eu estava, ou se é um paciente novo que eu não tinha visto antes, eu costumava pegar o prontuário para ler e tudo mais, e chegava para perguntar como é que foi a noite anterior. Então, se o paciente dormiu bem, se o paciente tinha alguma dor, se o paciente tinha alguma queixa, se o paciente está indo ao banheiro, se ele está fazendo xixi, fazendo um cocô. Todas essas questões que podem ser importantes para a evolução dele. Ao mesmo tempo, eu pegava os controles, falava com a enfermagem para ver como é que estava a pressão, temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória, a saturação, que é muito importante, que é a questão para ver se entubar ou não. Então, tudo isso eu via para acabar evoluindo o paciente. Abrir no sistema, ver se tinha algum exame de imagem, algum exame de sangue para avaliar. E junto com a doutora, a gente avaliava e via a conduta. Então, beleza, eu vi os exames de imagem, vi os exames de sangue, conversei com o paciente, vi os controles. Eu tinha que ir lá para o sistema e começava a prescrever no sistema tudo que eu vi. Tudo que eu reparei de diferente, o exame físico, a conversa com o paciente, eu relatava a história de novo. E a partir disso, junto com a conduta que a professora achava que era o ideal, a gente refazia a prescrição dele, a gente pedia novos exames de sangue e exames de imagem. Gasometria, alguns exames de sangue geralmente a gente colhia, tá? Então a gente pegava o material junto com a enfermagem e acabava colhendo, e levava para a tomografia, para o raio-x, dependendo do que a gente estava fazendo. Tá? Então era mais ou menos isso, cada um pegava 2 pacientes. E a gente tinha demanda. O que era a demanda? A professora ela pediu para cada dupla ficar responsável pela porta. Entrava o paciente X, era eu e a minha dupla, a gente tinha que ver o paciente. Entrava o outro e assim ia. Como a gente tinha muita carga de serviço, né, as coisas iam acontecendo, como eu falei, enquanto um está evoluindo aqui, o outro está esperando o computador e já colhendo o exame. O outro está discutindo o caso com a doutora. O outro está avaliando o paciente, outro está avaliando o teu paciente, outro está levando a paciente para fazer exame. Então, sempre tinha alguém fazendo alguma coisa, era importante ficar de olho também na porta que vinha entrando. O que chegava de demanda? Bom, pra gente, né, enquanto eu tava lá, chegou parada cardíaca, chegou o paciente com hipoglicemia, tinha uma destra de 20, né, um negócio assim. Pode chegar acidente, não lembro de ter chegado acidente pra mim, mas eu sei de outros grupos que chegaram. E tentativa de suicídio, tá? Isso, a gente tinha que tomar conduta conforme isso. Então, a doutora estava sempre lá, sempre na sala, sempre esperando. Vinha alguma demanda de urgência, ela já falava pra gente, a gente já tentava assumir ali e tocar conforme orientado. A gente tinha mais ou menos 1 hora de almoço, tá? A gente dividia 3-3 ou 4-2 para almoçar e voltava. À tarde a gente via o resultado dos exames que a gente pediu, saiu a imagem do paciente que eu pedi, saiu o exame de sangue do paciente que eu pedi, não saiu, tá bom, então vamos levar para fazer, vamos tentar adiantar, vamos falar com a enfermagem, vamos pedir para colher, não colheram ainda, então vamos colher ali. Às vezes alguma coisa que a enfermagem precisava fazer, a gente pedia para fazer, tinha algumas casos de paciente que não eram nossos, a gente pedia para fazer, para colher. Teve amigo meu que fez passão central, um outro que teve que entubar, essas coisas iam acontecendo à tarde. Geralmente, né? Então a gente ia acompanhando, eu tinha 2 pacientes,
Felizmente os meus dois não estavam entubados, então eu ia conversando com eles enquanto fazia alguma coisa, eu voltava, olhava os parâmetros dele, conversava com o paciente e ia levando e esperando a demanda que chegava até relativamente um volume bom de demanda assim pra gente. E como eu falei, os 5 e 6 são os pontos que são um pouco diferentes, tá? Um ponto que me marcou muito positivamente, que eu achei muito legal, é a questão das visitas, tá? Porque o clima muda. Lógico que alguns parentes são complicados, até porque os familiares deles estão numa situação complicada, então estão um pouco mais nervosos, querem um pouco de esclarecimento, querem saber o que está acontecendo, né? Então pode ter um clima um pouco mais tenso. Mas no geral eu achei muito legal, foi um dos que mais me marcou positivamente, porque o clima ali mudava. Por mais que é um clima triste, é um clima bem pesado, tá? Para passar a semana, com a presença de familiar, eu senti que alguns pacientes davam uma melhorada. Alguns pacientes tinham um pouco mais de esperança, alguns familiares ficavam um pouco mais leves. E o clima mudava, de verdade. É um clima muito pesado que ficava, não bom, mas ficava um clima um pouco mais leve. Eu lembro de uma situação que marcou bastante de uma senhora que ela tava com máscara de O2, né? E ela pediu, me cutucou assim, eu tava andando e ela me pediu que tava chegando a visita e ela falou assim: "Meu velho vai chegar, vai chegar. Quando ele chegar, eu posso tirar a máscara, porque eu não quero que ele me veja assim, eu quero poder beijar ele, poder tocar nele, e a máscara eu não gostaria." Eu vi que a paciente estava saturando bem e tudo mais, eu desliguei por um período de 20 minutos ali, o O2 não ia fazer diferença nenhuma. E ela ficou muito bem. O marido dela chegando foi muito legal, o beijo que ele deu nela, o contato dos dois, a alegria que ela ficou, a alegria que ele ficou, por mais que fosse um momento nervoso, né, dos dois e tudo mais, mudou o clima. Eu acho que isso é muito importante, a presença da família nesse horário de visita fez muita diferença. Eu acho legal relatar isso, sabe? E alguns momentos um pouco tristes que também acho que são importantes, principalmente para a família. Tinha um paciente um pouco grave, ele estava entubado, ele estava emagrecido, era um caso um pouco difícil. E que na visita simplesmente o que aconteceu foi o filho chegou e ficou deitado do lado do pai no peito chorando. Eu tive que, infelizmente, pedir para ele sair, porque deu tempo da visita, e essa cena me marcou muito, porque ele ficou lá, uns 20 minutos, 30 minutos ali, quieto, chorando, entendeu? Talvez tentando aceitar, talvez tentando trazer boas energias, não sei. Mas foi algo que me marcou bastante. O ponto é o lado triste, né, que é o lado da morte, é o lado do paciente falecer. Se eu não me engano, faleceram 4 ou 5 pacientes na semana nesse ponto ali. Eu não me lembro muito bem, mas na segunda-feira já faleceu um paciente meu que era paliativo. A família pediu para não colocar, não fazer nenhuma medida invasiva, não entubar, não usar droga vasoativa, nada que prolongue muito. O paciente estava com morfina para não sentir a dor, estava sedado. Cheguei lá, já estava um pouco em insuficiência respiratória e ele acabou falecendo. E eu tive que dar a notícia para a família. Mesmo com a família já sabendo, já esperando o caso, já tudo mais, não é algo fácil. Eu acho que, por mais que a gente aprende na faculdade, protocolos e medidas para dar notícias, né, é muito delicado e é algo que a gente não está acostumado a fazer. Então foi algo que me marcou bastante de forma não negativa, mas de forma de, ok, isso vai acontecer algumas vezes durante a minha formação, durante esse meu período, e eu vou ter que saber lidar, entende? E chegaram outras pessoas, o parente com parada cardiorrespiratória, que para falar depois que da parada não voltou, não sobreviveu, que foi um pouquinho mais complicado, mas que eu acredito que faz parte. Por isso que eu acho importante, eu acho que a gente passa pouco tempo ali, tá? A gente ficou uma semana, a gente volta depois no pronto-socorro, no último ano, mas eu acho importante para a formação ter que lidar com essas situações. Não é fácil, foram algumas situações que me deixou triste, aquelas cenas e tudo mais, só que a gente tem que passar por isso. A gente tem que entender que o nosso papel mais pra frente é aliviar a dor, é tratar sempre que possível, não causar nenhum mal e tentar dar conforto para os familiares, para aqueles que foram. E é ali que a gente aprende. Eu acho que é fazendo que a gente aprende, não é tendo aulas e mais aulas e mais aulas sobre isso, mas tendo essa vivência. Então esse foi o lado mais importante, a gente aprendeu bastante sobre medicina de verdade, porque são casos e casos que vão acontecendo que a gente tem que lembrar do manejo, tem que conversar com a doutora sobre condutas e
para mim, a melhor forma de aprender medicina. Então foi um estágio bem bacana, tá? Foi um estágio bem bacana no final das contas, que trouxe bastante aprendizado, mesmo com as partes tristes, com essa descarga energética forte na semana de morte, notícia ruim, paciente grave, mas que nas visitas o clima melhorava e que tem esperança, tem muito amor, tem muito carinho da família. Isso é muito bacana, na minha opinião foi a parte mais bonita e a parte que mais me marcou. Beleza, por esse vídeo é só. Se você gostou, não esquece de deixar o like aqui embaixo, compartilhar para alguém. Comenta aqui embaixo se você já passou por isso, a sua opinião sobre a parte da emergência, se você pensa em fazer emergência, qual que é o lado que você vê isso tudo. E até a próxima. Tamo junto.